Não precisa aumentar o áudio, que o áudio está bom. Hoje nós iremos continuar com o Estatuto da Guarda Municipal. Meu nome é Tiago Coimbra e vamos continuar falando das penalidades disciplinares e de sua aplicação. Na última aula nós falamos de advertência, falamos de repreensão e falamos de suspensão, que pode ser de até 90 dias. Então falamos de advertência, repreensão e suspensão, que pode ser até de 90 dias consecutivos. Hoje iremos falar de destituição de cargo em comissão e função pública, demissão, cassação de aposentadoria. Vamos fazer um feedback da última aula. A advertência, que é aquela chamada de atenção verbal e escrita, a única forma de punição, a única penalidade que pode ser verbal é a advertência. A repreensão, que é aquela que será aplicada apenas escrito e quando a penalidade contra a infração cometida por guarda não for uma penalidade mais grave, que vai ter que ser punida com a suspensão ou com cassação da aposentadoria ou com demissão. As penalidades são aplicadas pelo chefe ou comandante da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem comandante, mas sempre tenha muita cautela quanto responder alguma questão falando chefe ou comandante. Às vezes está falando chefe, mas não está interferindo nada na questão. Então tem muita paciência para analisar se for chefe ou comandante. As penalidades são aplicadas são aplicadas até ter suspensão de 30 dias pelo chefe, suspensão acima de 30 dias, o secretário de segurança. Corregedor não aplica sanção alguma. Suspensão de até 90 dias, foi falado. Lembrando das duas suspensões de 15 dias, que são a suspensão quando você não atende à corregedoria, vai até a corregedoria quando é convocado, e quando você não passa na perícia médica também, qual você deveria passar pela prefeitura. Hoje nós iniciaremos com a destituição do cargo de comissão e função pública, que é a seguinte: a destituição de comissão ou função de cargo público. A destituição de cargo em comissão ou função pública será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidade, suspensão ou demissão. Constatada a hipótese que trata esse artigo, a exoneração efetuada nos termos da lei será convertida em destituição de cargo em comissão, sendo integrante da CNBH detentor de cargo público efetivo. A aplicação da penalidade de destituição do cargo público em comissão ou função pública não impedirá a aplicação das penalidades de suspensão ou demissão. O que fala? A destituição de comissão, função, cargo público, ela se dá para aquelas pessoas que estão no cargos comissionados. Hoje os cargos de comando são todos cargos comissionados. Logo, se um subinspetor, um inspetor, um supervisor, um superintendente cometer uma infração que ele receberá suspensão ou demissão, ele receberá a punição de destituição do cargo em comissão. Se uma pessoa se um guarda que ele é dos cargos de execução ou coordenação, ele sofreu uma penalidade de suspensão, ele receberá a suspensão. Mas caso uma pessoa do cargo de comando hoje, que é comissionado, ele receberá não uma suspensão, receberá a destituição de cargo em comissão ou função pública. Essa será a sua punição. Mas lembrando que, veja o parágrafo 2º, ele fala, mesmo o integrante de cargo efetivo, se ele sendo cargo efetivo e tendo essa punição, mesmo recebendo essa punição de destituição de cargo público, ele poderá ainda sofrer a penalidade de suspensão ou demissão. Ele não será apenas substituído quando ele receber a suspensão ou demissão. Ele poderá ser destituído do cargo e tomar ainda a suspensão. Mas ele tomando essa suspensão, ele já será destituído do cargo. Ficou claro? Ou ficou meio confuso? Se receber a suspensão ou demissão, se a infração cometida era tão grave que receberia uma suspensão ou demissão, ele automaticamente será destituído do cargo. Mas essa destituição do cargo não tirará ainda a possibilidade de receber uma demissão ou suspensão. Ele pode ser destituído do cargo e recebendo a suspensão e demissão. Agora acho que ficou mais tranquilo, mais compreensível. Sobre a destituição do cargo público é apenas isso.
Passamos para diante. A demissão será aplicada nos casos. O artigo 156 tem um rol de possibilidades o qual o guarda cometer será demitido de sua função. Veja, crimes contra a administração pública, abandono de cargo ou função, desídia no desempenho do cargo ou função, atos de improbidade, má conduta ou má procedimento, insubordinação grave no serviço, ofensa física ao servidor particular, crimes contra a liberdade sexual, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo qual apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, dilatação do patrimônio público, corrupção. Vá lá no artigo 156, dê uma lida nesse rol, que não é necessário você decorar, mas você verá que são crimes que eles não teriam, como era incompatível com a função de guarda municipal. Ele cometeu crimes contra a dignidade sexual, ele cometeu um crime contra a administração pública. Isso é algo incompatível com a função pública, é incompatível com um garantidor da lei, uma pessoa que está ali para garantir os seus direitos, para fazer cumprir os direitos, ser cumpridos seus direitos e deveres. 158. Verificada a acumulação legal de cargos, empregos ou função pública em processo administrativo disciplinar e ficar comprovada a boa-fé do... Esse artigo aqui ele veio sem eu estar querendo colocar ele. Eu não estava fazendo a sequência de artigos. Mas aqui, já que está aqui, vamos explicar. Fala o seguinte. O cargo público, quando você entrar na guarda, você terá o cargo de guarda municipal. E não poderá exercer outro cargo público a não ser aqueles que a Constituição lhe autoriza. Professor, um cargo técnico científico. Se não forem aqueles que a Constituição Federal te autoriza a trabalhar, você não pode acumular outro cargo público. Pode acumular outro professor, por exemplo. Mas um cargo como engenheiro, você é um engenheiro na prefeitura de Vespasiano, alguma coisa desse tipo. Você não pode acumular esses dois cargos. Então, verificada a acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas em processo administrativo disciplinar, será comprovada, se comprovada a boa-fé do guarda, o mesmo poderá optar por um dos cargos. Se for boa-fé do guarda, ele pode optar por um dos cargos. Agora, provada a má-fé, o servidor perderá o cargo que estiver exercendo serviço público. Se for de boa-fé, ele ainda poderá optar entre ficar em uma prefeitura ou na de Belo Horizonte, optar por um dos cargos. Agora, se for de má-fé, será mandado embora. A próxima infração disciplinar. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade de nativo que tenha praticado na situação de atividade falta punível com pena de demissão. Para efeito dispositivo disposto nesse artigo, o ato de cassação de aposentadoria ou da disponibilidade segue-se-á da demissão. Como você perderá a sua aposentadoria? Quando você cometer uma infração, o qual, se você estando na sua função efetiva no cargo, você receberia a punição de demissão. É o rol que eu disse aos senhores no artigo 156. O rol que está no artigo 156 é o mesmo que vale para quando é cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que tenha praticado na situação de atividade falta punível com a pena de demissão. O mesmo rol que está no artigo 156. Agora, quem poderão aplicar essas penalidades? Veja, já foi falado na outra aula. O prefeito, quando se tratar de rescisão contratual, destituição do cargo público em comissão ou de função pública, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Veja que são todas punições em que haverá uma vacância, que o guarda sairá da instituição. Veja, rescisão contratual, destituição de cargo em comissão de função pública, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Sempre terá uma vacância quando o prefeito aplicar aquela penalidade. Quando for o secretário, será também penas duras, quando se tratar de suspensão de integrante do guarda municipal por mais de 30 dias. Então, sempre punições muito duras. E eu deixei aqui em destaque para vocês verem como está um caroço de angu esse estatuto. A lei número 10.178 revogou esse item aqui, pois falava a palavra comandante, isso em 2011, mas o plano de carreira de 2019
vem falar de comandante de novo. Veja, então você tem que ter muita calma, muita cautela para você estar respondendo. E pelo chefe da Guarda Municipal, pelo comandante, hoje tem comandante, pelo comandante da Guarda Municipal, quando se tratar de suspensão por até 30 dias ou multa equivalente. O comandante dará punição até 30 dias, secretário de 30 para cima, e todas as punições que terem uma vacância do cargo será punida pelo prefeito. Por hoje é só. Fica com essa mensagem aí, gente, ó. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois vivam o que eles sempre sonharam. A Guarda Municipal não é o cargo dos sonhos, mas na Guarda Municipal você terá uma estabilidade que talvez você não esteja tendo hoje. Você terá uma tranquilidade de pôr sua vida nos trilhos. Não estou dizendo você que sua vida não está nos trilhos, mas você terá uma tranquilidade, uma estabilidade para você conseguir algo melhor na sua vida. Você tem um trampolim para melhorar mais a sua vida. Então fique com a dica aí, ó. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Sempre haverá pessoas querendo te motivar, falando: não, você vai fazer concurso na guarda, você quer ser guarda? Aí faz a PM, faz a Polícia Civil, mas o cara não faz nada, mas ele sempre está para desmotivar. Se você um dia fazer o concurso para diplomata, fala: nossa, mas diplomata é tão difícil, faz para outro, você não vai conseguir. Sempre vai ter essa pessoa que vai querer desmotivar, que vai ser essa aqui, ó. Depois viva o que eles sempre sonharam, sempre sonharam. Fique tranquilo, essa suspensão, uma hora ou outra ela vai cair e a prova vai acontecer. Fique preparado, fique focado, acompanhe o meu canal aqui que eu te darei dicas preciosas. Fique com Deus e até a próxima.